Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao ECOB, o nosso estudo de conhecimento bíblico. Eu sou o Anderson Carvalho e hoje nós estaremos dando início à nossa série Salmos. Por isso, fique com a gente e não saia daí. Bom, pessoal, então bora começar com uma pequena introdução da parte histórica de Salmos. A primeira coletânea dos Salmos foi organizada na época de Davi, quando a liturgia do culto a Yahvé começou a tomar forma. Essa primeira organização e agrupamento de salmos, que futuramente seria chamado de saltério, até então recebia o nome de Orações de Davi, filho de Jessé, como a gente vai ter lá em Salmos 72, versículo 20. A expressão salmos e saltérios teve origem na Septuaginta, lá onde nós vamos ter a nossa primeira tradução em grego do Antigo Testamento. Até então eram designados apenas os instrumentos utilizados nos atos religiosos, como harpa, lira e alaúde. Mas posteriormente também seriam incluídos nesse pacote os cânticos entoados durante o culto. Os títulos originais hebraicos Terrilim e Tefilot deram origem ao termo que hoje nós conhecemos como Salmos. De acordo com os títulos presentes na maioria das versões bíblicas, nós vamos ter Davi como fonte de inspiração ou autor de aproximadamente 73 salmos. Jesus, em Marcos 12:36, vai afirmar categoricamente a autoria de Davi no Salmo 110. Assim como Davi é atribuído a alguns salmos, também são atribuídos salmos a Asaf, Etã, Moisés, aos filhos de Corá, e nós vamos ter 50 salmos sem uma autoria definida, mas o grupo da Septuaginta vai defender que Ageu e Zacarias teriam composto 5 salmos e entrariam nesse grupo também. Até aqui a gente vai encerrar essa pequena introdução histórica do livro de Salmos, mas alguns outros detalhes ainda são bem pertinentes a gente ter essa noção. O livro de Salmos é dividido em 5 livros, seriam eles do Salmo 1 ao 41, o primeiro livro, do Salmo 42 ao 72, o segundo livro, do Salmo 73 ao 89, o terceiro livro, do Salmo 90 ao 106, o quarto livro, e do 107 ao 150, o quinto livro. Cerca de metade dos salmos é de Davi, ou de alguns de seus descendentes, também nomeados de davídicos, e aproximadamente foram escritos organizados 1000 anos antes de Cristo. Logicamente, com toda a história de Israel e tudo pelo que eles passaram, provavelmente, na verdade, com certeza, alguns desses salmos foram escritos no período do cativeiro. Tanto que nós vamos ter alguns salmos refletindo isso de uma maneira bem intensa desse período de sofrimento e perseguição. E nós vamos ter aproximadamente uns 400 anos antes de Cristo, um dos últimos a serem escritos. A grande virtude dos cânticos espirituais, hinos e, portanto, salmos é atingir simultaneamente coração, razão e espírito, provando que apenas conhecimento intelectual não é o bastante. É necessário que o âmago do ser humano seja alcançado pela graça remidora de Deus. O que é importante então levarmos em consideração quando formos estudar salmos, para meditar em salmos? Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que a forma de escrita da língua hebraica não é similar à nossa métrica da língua portuguesa, onde as nossas poesias e louvores e hinos são regados com rimas que uma dá suporte à outra. Mas nós vamos encontrar em salmos ou na língua hebraica, nesse sentido, um paralelismo. O que seria isso? Seria um reforço de uma ideia, onde a primeira ideia vai ser reforçada na segunda, dando mais peso e intensificando o entendimento em relação àquele assunto. Bom, agora de fato a gente encerra a introdução e nós vamos entrar no livro de Salmos. Nós vamos começar com o Salmo 1, muito conhecido da igreja, muito conhecido de todos, por ter um peso muito relevante realmente. Inclusive, algumas pessoas consideram o Salmo 1 como o Salmo prefático,
por ele conter informações de todo o conteúdo que você irá encontrar no livro de Salmos. E o desejo do salmista no Salmo 1 é nos ensinar que ou nós vamos seguir pelo caminho das bem-aventuranças, como nós vamos observar logo no versículo 1, ou nós andaremos em direção à destruição, que é o castigo destinado aos ímpios, aqueles que não dão atenção a Deus de forma alguma. Então vamos iniciar o nosso Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nós vamos ter o princípio da bem-aventurança sobre o homem que ele anda em retidão nos caminhos de Deus. Em primeiro lugar, essas bem-aventuranças estão sobre a vida dele porque ele não se prende a esses conselhos, a direcionamentos, a dicas de uma pessoa ímpia que não segue os princípios, não segue os princípios de Deus. Pode ter seus princípios, mas são princípios deturpados. E nesse primeiro sentido, para que as bênçãos venham sobre ele, para que ele seja um homem feliz e alegre, ele prioriza todo o entendimento que vem de Deus. Tudo aquilo que rege o caminho dele, a decisão, as escolhas, não são pautadas em pessoas que não entendem quem é Deus, não entendem seus princípios, mas ele vive em retidão. E a gente já vai encontrar um primeiro paralelismo aqui, onde a ideia de que não ser aconselhado pelos ímpios vai ser reforçado na ideia de também de não se deter os seus caminhos no meio deles, onde aquilo que o ímpio faz não chama a atenção ao coração dele. E mesmo que venha a chamar a atenção, entende-se que aquilo não é a melhor escolha. A gente pode olhar até mesmo para o mundo de hoje. Aquilo que o mundo tenta impor como certo, aquilo que o mundo tenta impor a gente que esse é o padrão correto, se não é os princípios de Deus, se não é o que Deus diz sobre certo e errado, eu não vou me deter nesse caminho. Não é uma opção para mim. E é justamente por isso que eu continuo sendo bem-aventurado. E isso vai ser pesado mais ainda quando ele fala que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque a gente tem um peso de que a roda dos escarnecedores é uma roda de zombaria. É uma roda de pessoas que eles não valorizam nada, muito pelo contrário. Eles têm, a roda dos escarnecedores tem esse peso de destruir tudo, desvalorizar tudo, de não gerar crescimento. Então, como posso eu estar num grupo desse? Como posso eu me relacionar com pessoas que têm conselhos que são deturpados, que têm a prática que são totalmente contrários aos meus princípios e que no meio das rodas há aquela zombaria, há desrespeito, não há valorização e com certeza nessas rodas muitas vezes Deus é desrespeitado. Então, eu vou ser um bem-aventurado, eu vou ser esse homem bem-aventurado se eu não seguir o conselho, se eu não andar com eles, se eu não parar e me assentar com eles nessa roda de escarnecedores e me deixar levar. O que pesa muito mais é que nós acabamos tendo esse contato diário com pessoas e realmente nós acabamos levando conselhos, mesmo não pedindo. Pode acontecer de nós sentarmos numa roda de amigos do trabalho e termos conselhos que não é de Deus, ou até mesmo o pessoal começar a falar muita besteira nessas rodas e com o que concerne a gente retém o que é bom e descarta tudo o que é mal. Mas se o homem bem-aventurado, ele não se prende a esses caminhos. Lá no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E aqui é uma coisa interessante que faz toda uma diferença na nossa vida como cristãos. Nós precisamos ter o entendimento que a palavra ela é suficiente, que nós precisamos nos relacionar com Deus através da sua palavra. O salmista, ele encontrou prazer nas leis de Deus. Ele encontrou prazer nesse relacionamento através das escrituras. E nós, como cristãos, nós, como filhos desse Deus, que entendemos esse amor, precisamos também despertar esse amor e mergulhar na palavra dele intensamente. Nos lançar como se não houvesse manhã, nos debruçar sobre as escrituras e realmente passar horas e horas e horas meditando e conversando com Deus, aprendendo mais sobre Deus. Que quanto mais eu alcanço entendimento sobre Deus, mais o meu coração é apaixonado por Ele. E se nós levarmos em consideração que no período do salmista, no período de Davi, no período dos nossos apóstolos, não haviam
tanta informação, não haviam tantos textos quanto nós temos hoje. Nós temos a oportunidade de ter a Bíblia completa. Nós precisamos valorizar esse momento. Nós precisamos ser esse bem-aventurado que sente prazer em se relacionar com a palavra, que sente prazer em ter esse tempo com Deus e crescer nele. E nós vamos ter a concretização desse homem que se dedica e tem prazer na lei do Senhor no versículo 3, onde diz: Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Esse é um homem que ele encontrou plenitude em Deus, e ele sabe que ele pode confiar em Deus e descansar em Deus. Apesar dessa palavra ser uma palavra que parece que o cristão não passa por dificuldades, ou até mesmo o salmista colocando esse cuidado onde ele é removido e colocado no lugar onde ele tem tudo, tem água, onde há corrente de água frequente. Alguns podem ter um entendimento, mas que o cristão não passaria por sofrimento, que Deus não permitiria, mas muito pelo contrário, nós vamos passar por dificuldades e passar por tribulações, mas é justamente porque nós tivemos prazer na lei do Senhor, nós conhecemos o nosso Deus, e quando nós passarmos por adversidade, nós sabemos que o nosso Deus é conosco. E Ele pode nos realocar para esse lugar. Ele vai cuidar da gente, Ele vai nos manter sobre toda essa proteção dEle. Ainda que passemos por dificuldades, não estamos isentos disso. Não fique triste se você tem passado por dificuldades, mas muito pelo contrário, confie no Senhor e busque muito mais Ele. Nós vamos ter um cenário totalmente diferente agora quando se trata do ímpio. Nós temos um primeiro cenário falando do justo, falando que esse prazer no Senhor e essa dedicação aos seus princípios, a esse relacionamento de conhecer a sua palavra e meditar nela, o torna bem-aventurado e gera todo um cuidado sobre a vida dele. E o impede de fazer muitas besteiras e ser guiado por um caminho perverso e perdido. Mas quando nós falamos do ímpio, nós temos uma realidade totalmente contrária lá no versículo 4 que diz: Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. E nós temos essa realidade a partir de os seus próprios conselhos são conselhos que não seguem a retidão, não seguem os princípios de Deus. Então, provavelmente, eles vão se encontrar em situações que vão gerar dificuldades para a sua própria vida, assim como as suas próprias atitudes geram consequências para eles. As suas rodas, que seriam de se relacionar e de gerar crescimento sobre as pessoas, desvaloriza o próximo, desvaloriza as crenças, o entendimento, desvaloriza a profissão, desvaloriza tudo aquilo que eles querem desvalorizar por se acharem superiores. E menosprezam tudo, menosprezam a Deus. Não dão valor aos seus princípios, não dão valor ao seu conhecimento, não dão valor ao entendimento que vem de Deus. Então nós olhamos para o versículo 4 e nós vemos que o destino do ímpio é ser como uma palha. E como a gente pode ver mais para frente também, só resta ao ímpio o juízo. Lá no versículo 5 vai falar: Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A sentença daquele que não tem o compromisso com Deus, ainda que esteja na casa de Deus, mas se não desperta esse compromisso, se não desperta esse coração sincero e com o desejo de arrependimento, ele vai ser lançado diante do juízo e o juízo vai condenar ele. Ainda que ele esteja no meio da congregação, se não dobra o seu coração ao Senhor, se não dobra o seu coração à verdade que o Senhor prega, a verdade que vem dele, a salvação que vem unicamente dele, o ímpio não subsistirá. Ele será destruído, e ainda que seja uma palavra dura, e ainda que seja uma palavra que gere muito peso, essa é a verdade. No versículo 6 ele vai dizer, encerrando tudo isso, dizendo: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós precisamos entender que haverão apenas dois caminhos. Jesus vai reforçar isso na sua ministração do sermão. Mas quando a gente volta aqui em Salmos e tem esse primeiro entendimento de que tu só tem dois caminhos para escolher: ou tu segue o caminho da retidão e da justiça e você viverá como um bem-aventurado, ou você vive a sua vida como um ímpio,
fazendo suas próprias escolhas, vivendo a sua própria felicidade, mas o caminho te direcionará à destruição. Nós precisamos tomar uma decisão de vida, nós precisamos decidir o que nós queremos para nós, as bem-aventuranças ou a destruição. E ainda que as bem-aventuranças sejam a coisa mais maravilhosa que nós possamos direcionar para alguém, as pessoas, por seu orgulho ou por quererem ainda controlar o seu próprio destino e fazer apenas o que querem, seguem pelo caminho da destruição. É preciso haver humildade nos nossos corações, e nós que já estamos congregando com os justos e vivendo com os justos, precisamos nos fortalecer mais ainda e buscar ter mais prazer dia após dia nas suas escrituras, na sua palavra. O Salmo 1, como foi dito, ele é um prefácio de tudo que nós vamos encontrar no restante dos salmos. E hoje eu te convido a meditar mais profundamente nesse salmo. Eu te convido a ter um tempo com o Senhor. O que eu posso trazer para você aqui é algum entendimento daquilo que o Senhor tem me mostrado, daquilo que eu estou estudando por fora, mas o Senhor quer te revelar algo também dentro desses salmos. Vá, tire um tempo, se relacione com o Senhor, busque prazer nas Escrituras. Ele vai abrir os teus olhos e o teu entendimento. Por isso eu te convido a orar neste momento, para que nós possamos fazer parte desses bem-aventurados. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse nosso primeiro ECOB, esse nosso primeiro momento juntos. Haverão muitos outros. Então, nós contamos com você aqui nesse canal, toda terça-feira, às 19 horas. Senhor Pai, muito obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada filho teu que pôde assistir este vídeo, Senhor Deus, que esteve conosco durante todo esse estudo da tua palavra, Senhor Deus. Nós queremos alcançar esse prazer constante na tua palavra, queremos alcançar, Deus, as bem-aventuranças seguindo os teus princípios, seguindo, Deus, as tuas verdades, as tuas leis. Nós queremos encontrar continuamente, dia após dia, prazer, Pai, em Ti, nas Tuas Escrituras e meditar dia e noite, Deus. Nós confiamos que o Senhor, Pai, é Deus poderoso e cuida de cada um dos seus. Quebra todo o coração duro que ainda resiste à Tua verdade, Senhor Deus. Que o ímpio mude e venha para o caminho dos justos, e que os justos não desviem desse caminho nunca, Senhor. Que o Senhor possa ser com cada filho Teu que esteve presente aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro ECOB. Haverão muitos outros, por isso permaneça conosco toda terça-feira, às 19 horas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilha, comenta. Nós estaremos aqui sempre acompanhando os comentários de vocês. Compartilha com seus amigos, familiares e igreja, e que eles possam ser abençoados por este vídeo. Até a próxima, pessoal!